Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito boa tarde a mais uma live de astrologia aqui do canal. Hoje com mais uma edição do programa Nó do Norte, programa que aponta os caminhos e as oportunidades que a astrologia nos apresenta para quem se dedica a estudá-la e a compreender essa linguagem da natureza. Então hoje, na nossa edição do programa Nó do Norte, vamos chamar a nossa produção aqui para dialogar sobre mais um tema muito importante de astrologia. Vamos lá, Terra chamando o jogo. O tema é Revolução Solar, vai ser uma live revolucionária. Olá, Diogo, boa tarde. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, agora sim. Então tá. Então, Diogo, hoje vamos falar sobre a Revolução Solar? Isso, então, como o Nó do Norte ele tem sempre 2 episódios, né, na semana, um sobre os obstáculos e outro sobre as oportunidades que a astrologia nos traz. E que, de certa forma, são os dois episódios são de oportunidades, né, se nós formos olhar com mais profundidade. Porque os obstáculos são aqueles que nos impedem de enxergar o que a astrologia pode nos oferecer. Então, também é uma oportunidade. Mas hoje, mais especificamente, estamos sobre uma oportunidade que é a Revolução Solar. Então, a gente conversar um pouco sobre ela, o que significa, né? Às vezes, muitas pessoas já ouviram falar, algumas nem tanto. E a gente poder falar um pouco melhor sobre isso. Então, a primeira pergunta, que é a pergunta óbvia, né? O que é Revolução Solar? O que significa isso? Bom, Revolução Solar, o nome, né, revolução é um termo da geometria e nos remete à circunferência. Então é uma volta completa. Então, embora a gente use no dia a dia, né, revolução como algo revolucionário, transformador, né? Bom, nós podemos fazer de todos os nossos anos algo revolucionário e transformador, mas o termo se refere a uma volta completa de algum planeta em torno do Sol. E o que acontece é que, embora a gente saiba que astronomicamente são os planetas que giram em torno do Sol, do ponto de vista da Terra, obviamente nós estamos no centro. Então, quando se fala que a astrologia tem uma visão geocêntrica, não significa que alguém acredite que a Terra está fisicamente no centro do sistema, mas que é apenas o ponto de vista. Esse ponto de vista é o que se considera para todas as leituras astrológicas. Então, do ponto de vista geocêntrico em que nós estamos, nós vemos o Sol dar uma volta ao redor da Terra, e essa volta, essa revolução, né, que é um termo geométrico, essa revolução é chamada de revolução solar. Então, é a volta do Sol em torno da Terra, desde o ponto de vista em que nós estamos. E essa volta a gente chama de ano. Então, essa volta se dá a cada 365 dias e um quarto. Então, é importante esse quarto, porque foi problema de vários ajustes de calendário ao longo da história. E cada vez que o Sol retorna ao ponto em que estava quando nós nascemos, cada vez que essa revolução se dá, é o nosso aniversário. Mas astrologicamente é muito relevante o nosso aniversário. Por quê? Porque este momento ele indica um trânsito, que eu acho que vai ser dos assuntos que a gente vai tratar também, né? Qual a relação disso com os trânsitos? O trânsito é um trânsito do Sol pelo ponto exato do meu nascimento. E esse trânsito, esse retorno do Sol ao ponto exato do meu nascimento, ele traz de volta energias que estiveram na minha vida apenas no momento do meu nascimento. Então, o nosso aniversário não é só poeticamente um renascimento, mas nosso aniversário é, de certa forma, uma oportunidade. Uma oportunidade de renascer, de consertar, de fazer melhor e de nos relacionarmos melhor com o tempo. É uma oportunidade de muitas coisas. E
o quanto nós vamos aproveitar essas oportunidades está diretamente relacionado com o grau de consciência que nós temos acerca do que estamos vivendo. Então, o grande ganho de nós fazermos a revolução é que nós vamos adquirir mais consciência do que estamos passando em termos de trânsitos astrológicos. Ou seja, a gente vai ter melhores condições de viver as experiências daquele ano, entendendo o que ele quer nos trazer, o que a natureza está nos oferecendo. Então, isso é a revolução solar, né? Então, é a volta do Sol, ou o retorno do Sol ao ponto em que estava no nosso nascimento, frisando sempre que é um retorno milimétrico. Não é o dia. O dia é muito óbvio. É o dia do meu aniversário. Tá. Mas não é o dia, é o momento. Então a gente calcula isso milimetricamente. O problema é que a órbita da Terra, ela tem uma leve oscilação. Muito leve. Então todos os anos, esse momento não é no exato horário em que eu nasci. Eu nasci às 4:30 da tarde. Meu ponto de revolução não é solar, não é todo ano às 4:30 da tarde. Quando eu era criança, os meus pais comemoravam o aniversário deles e o meu, né? Sempre no mesmo horário que a pessoa tinha nascido. Era uma brincadeira, era legal, né? Então sempre a mãe até hoje, né? Quando a gente se fala no aniversário, agora esse último ano a gente só se falou, né? Por causa da pandemia, mas ela sempre a gente tenta se falar no horário que eu nasci, né? Aí ela brinca, agora já nasceu, tá? É uma brincadeira, porque o aniversário, do ponto de vista astrológico, ele não repete o horário do nascimento, e sim é um horário novo a cada ano, porque é o horário do retorno do Sol, e isso tem que ser calculado em base ao mapa astral de nascimento. Sim. Então, uma pessoa que tenha, sei lá, o Sol em Peixes, a 10 graus, a revolução dela vai acontecer quando o Sol chegar a 10 graus de Peixes, é isso? Exato. Independente com um pequeno detalhe, não é só o grau. Um grau na geometria, ele tem 30 minutos. Os minutos não são minutos de tempo, são 30 divisões de um grau. Lembrando que um grau é a divisão da circunferência total, tá? A circunferência tem 360 graus. Cada grau vai ter 60 minutos. 60 minutos, e eu pensei em 30 graus para o signo, não. É 60 minutos, e cada minuto do grau tem 60 segundos, que também não são segundos de tempo. Então, o ponto da revolução não é só 10 graus de Peixes. É 10 graus, 5 minutos e 28 segundos. Esse é o ponto da revolução. Sim, entendi. Então, ele vai contar sempre de um aniversário a outro, né? E isso ficou conhecido, ou não sei se é também correto, né, falar, quando nós falamos que é o nosso ano pessoal, né? Então, a gente fala do ano, né, quando vira 31 de dezembro, 1º de janeiro, né, o ano novo começa. Já foi falado aqui também do ano novo astrológico, né, que começa com Áries e que tem a relação com a primavera no hemisfério, o outono em outro. E além disso, tem um outro ano, então, que seria um ano pessoal, que seria o nosso ano que se inicia nesse momento, então, exato, né, da posição do Sol, né, quando nós nascemos, e ele se repetindo todos os anos. É isso aí, assim como temos no mundo aí afora, tem o ano civil, que é o que a gente mais usa, mas tem o ano legislativo, que é outro. E tem o ano contábil, que é outro. E por aí vai, né? Tem vários anos que a gente usa de forma adaptada. Também tem o ano pessoal, como tu lembraste, então o ano pessoal ele começa e termina no nosso aniversário. A gente pode dizer que é no dia do aniversário, mas mais corretamente seria
considerar o grau, o minuto e o segundo. Para termos práticos, o segundo é difícil de calcular, ou até difícil de pegar. Então a gente até pode dispensar os segundos, mas os minutos é importante, né? Então, 1 grau é bastante coisa para esse cálculo. Então a gente deve considerar os 60 minutos do grau, né? Então é 10 graus de... Eu nasci a 18 graus de Leão e 46 minutos e 9 segundos. Então esse é o ponto que eu vou procurar. Todos os anos se repete essa posição. O Sol retorna aí, todos os anos. Mas, às vezes, no meu aniversário. E, às vezes, algumas horas antes ou depois, até o ponto de que pode cruzar a meia-noite e ser no dia anterior ou no dia posterior. Não tem problema. Coisa super comum, né? A gente vai fazer o Diogo faz aniversário dia 26. Aí eu faço a revolução dele. E aí quando ele pega, ele muito atento, com o seu Mercúrio no ascendente, ele vai pegar e vai olhar e vai dizer, não, tá errado. Por quê? Porque eu nasci no dia 26 e a revolução que tu fizeste aqui diz dia 25. Não está errado. Está... num certo ano pode ser que a margem, o ponto, tenha migrado tantas horas para um lado ou para outro que tenha cruzado a meia-noite e ser, por exemplo, na noite da véspera. Super Sim. Normal. Correto, vai ser o teu ponto de revolução. Entendi. Então a gente tem que achar... Eu acho que travou. A tua voz eu continuo ouvindo. Só a imagem. Tá, a imagem. Então o critério que a gente tem que usar vai ser sempre essa, né? A posição do Sol, né? De quando eu nasci. Então tem que pegar meu mapa, né, de nascimento e ver a posição que o Sol está e procurar essa posição todos os anos, né? Vai ser sempre próximo, né? Não vou, por exemplo, se eu faço 26 de julho, aniversário, não vou procurar, sei lá, 5 de julho, eu sei que não vai estar, ou, sei lá, 21, 22 de julho, né? Então, entre 25, 26 e 27, eu sei que em algum momento ali ele vai, essa posição vai se repetir. E, bom, então esse é o critério para ser analisado, né, principal. E a outra pergunta que se faz, então, a partir dali, eu tenho até o ano que vem, né, até meu próximo aniversário, ou data próxima a ele, é um novo mapa, né? É isso? Como é que fica? A gente vê a posição do Sol, né? E as outras posições geram um novo mapa, é isso? Isso é uma pergunta muito importante, porque se gera um novo mapa, o que eu faço com o meu mapa astral, né? Eu já tinha um mapa astral, agora tenho 2. Qual que é o certo? Não. Na verdade, o mapa astral, ele é uma leitura do nosso nascimento e ele se refere a toda a nossa vida. Então, ele é uma leitura da energia que é ativada pela natureza no momento em que a gente inicia a nossa jornada. A nossa jornada é a vida inteira. Então, o mapa que se lê ao nosso nascimento, ele vale para a vida inteira. Porém, ele não deixa de valer a cada ano. Porém, a cada ano, ele adquire um foco especial. É como se fosse uma miniatura dele. Tudo que ele diz que continua valendo, vai ter um foco, vai ter uma concentração especial em algum ponto do meu mapa. E essa concentração, ela vai mudar a cada ano. Então, essa concentração é o significado da Revolução Solar, né? Na Revolução Solar, como ela se refere ao nosso nascimento, né? Ou melhor, a um renascimento que toda vez que o Sol retorna ao ponto em que estava quando eu nasci, eu, de certa forma, renasço. Beleza. Então, esse novo mapa, ele é o mapa que vale para aquele ciclo que está iniciando nesse renascimento. Então, nesse renascimento, vale o mapa da revolução. Então, inclusive, a gente fala, né? O mapa da revolução. O mapa da revolução é o mapa do ano, né? Por quê? Porque ele vale para o ano que está iniciando no meu aniversário, que vai terminar no próximo aniversário, né? Então, esse mapa do ano, ele se sobrepõe, digamos assim, ele se soma, ele trabalha junto com o mapa de nascimento. Porque os dois olham para coisas
diferentes. Eles olham para ciclos de tempo diferentes. O primeiro, o mapa astral, ele olha para o ciclo da vida inteira, que a gente não sabe a duração, mas seja qual for a duração, é a vida inteira. O segundo, ele olha para um período definido de um ano. Enquanto o Sol estiver andando por aí até voltar ao ponto zero, ao meu ponto zero. Então, por essa razão, quando eu for procurar, né, o mapa novo que gera, ele deve ser lido, interpretado junto com o mapa velho, né? O mapa de nascimento. Por quê? Inclusive, o início da interpretação se dá dessa forma. A gente pega o mapa da Revolução e projeta ele sobre o mapa de nascimento. Então, projeta a partir de que ponto? Do ascendente. Então, o ascendente, que representa o nosso nascimento, é o ponto-chave na leitura do mapa do ano, que é a leitura do nosso renascimento, né? Então, o ascendente da revolução, a gente projeta em grau, minuto e segundo sobre o mapa de nascimento. E aí a gente vai ver, no meu mapa de nascimento tem um ponto que está sendo ativado por essa projeção. Ou seja, esse é o ponto mais importante do meu ano. É um pedaço de mim, é um pedaço do meu mapa astral que está sendo tocado pelo ascendente do ano. E o ascendente do ano, lembrem que o ascendente ele muda a cada minuto. Então, ele é a coisa que mais depende da precisão do horário específico da revolução. Então, aquele ponto da revolução que é o ponto-chave, aquele ponto milimétrico que é, agora o Sol está exatamente onde esteve ao meu nascimento. Esse ponto, esse minuto no tempo, ele vai me gerar um ascendente. E esse ascendente eu projeto no meu mapa astral. E ali eu vou encontrar uma parte de mim que vai ser a parte tocada naquele ano, né? Sim. Prioritariamente. Sim. Eu estava pensando agora, né? Não sei se faz sentido também, mas, por exemplo, digamos que eu tenho talvez a revolução solar ela possa servir, né, como uma oportunidade de nós desenvolvermos coisas que já estão no nosso mapa de nascimento, né? Então, por exemplo, digamos que eu vou ter na minha revolução solar de um ano, o Sol vai estar na casa 6, por exemplo. Né? E aí vai me exigir um certo cuidado com as rotinas, né? Questões de saúde e tudo mais. Então, se no meu mapa de nascimento eu tenho uma casa 6 forte, né, ele pode potencializar isso, né? E eu, sei lá, poder me tornar melhor ainda. Ou daqui a pouco eu sair daquele ano, nossa, esse ano foi muito difícil, porque exigiu muito disso e eu não tinha nada para oferecer. E, sei lá, daqui a pouco a minha casa 6 tá vazia ou não tem nada lá, né? Então é legal que a gente sempre fala, né, que essas questões são tudo muito individuais, né? Então diz muito do ser humano para ser humano. Então se eu tenho uma revolução solar e o Sol na casa 6 e tu tem uma revolução solar com o Sol na casa 6, são duas coisas totalmente diferentes dos dois, porque os mapas dos dois são totalmente diferentes também. Isso aí. Conforme estiver a casa, o signo, os aspectos, os planetas envolvidos, tudo vai ser individual. Então, nós podemos ter os dois, o ano projetado, o mapa do ano projetado sobre as nossas respectivas casas 6 e termos anos completamente diferentes. E uma outra pergunta, então, né? A gente pode fazer a Revolução Solar antes do aniversário ou depois dele também? Ou só pode ser assim, nossa, eu fiz aniversário e agora eu posso fazer, né? Essa é uma boa notícia, né? Tem pessoal que fica ansioso, esperando, se mordendo, porque está longe o aniversário, eu queria tanto fazer, mas não dá ainda, porque não fiz aniversário. Ou, ao contrário, passou o aniversário, agora só ano que vem. Não. Realmente não, né? Isso eu sempre explico, né? É a pergunta mais frequente sobre esse assunto. O mapa da revolução, o mapa do ano, ele pode ser feito em qualquer momento. Então, o Diogo faz aniversário em julho.
E nós estamos agora em março para abril. Ele pode fazer agora o mapa dele. E ele vai saber como vai ser o ano de julho a julho. Então, não se refere, né? A leitura pode ser feita em qualquer momento, mas ela vai se referir sempre ao mesmo período de tempo recluso a um ano pessoal da pessoa. A um ano pessoal da pessoa é bom. A um ano pessoal do jogo, né? Então, se o jogo faz em julho, ele pode fazer a revolução dele em abril, em julho ou em dezembro, dá na mesma. Vai se referir de julho a julho para ele. Tá, mas então qual é a diferença que faz? Se vai ler a mesma coisa, mais ou menos. Aí tem um detalhe. Não vai se ler exatamente a mesma coisa por uma razão. Se tu lês no teu aniversário, se tu lês um tempo antes ou um tempo depois, qual a diferença? O que tu vais ler é o mesmo, mas a leitura vai ser diferente. Por quê? Se tu lês alguns meses antes, tu estás falando de um tempo que ainda não chegou nem de perto, nem de longe. Então, esse tempo, tu não sabe nada sobre ele mesmo. Agora, se tu fazes a leitura da Revolução no teu aniversário, dias antes ou dias depois, é muito comum que as pessoas relatem que algumas coisas que se vê no ano que está chegando, elas já sentem. Ou seja, no teu aniversário tu vai dizer, nossa, isso aqui eu já estou sentindo. Por quê? Porque tem uma margem de mais ou menos um mês antes e um mês depois que as águas se misturam. E a energia de um ano obrigatoriamente se mistura com a energia do outro ano. Então, algo da energia do ano que ainda está chegando, tu já começa a sentir um mês antes. Mas é um mês, tem gente que começa a sentir 2 meses. Varia muito. Tem coisas que, pelo processo lógico das circunstâncias, começam a se preparar 2 meses antes. Então, aí a pessoa ligada, ela percebe. Então, é muito interessante. Se tu faz no teu aniversário, tu já vai começar a dizer, isso aqui eu já estou percebendo. E se tu faz depois do teu aniversário, 2 meses depois ou mais, tu já está mergulhado naquela energia nova. Então, tu começa a ver a energia do ano, isso aqui já está acontecendo. Tu já reconheces, na prática, muitas coisas como fatos. Então, tu não está mais só vendo como será o contexto, a conjuntura ou o geral. Não, tu está vendo os fatos. Os fatos já estão ocorrendo há meses. Então, tu apenas os reconheces. E a mesma coisa se tu fizer no teu aniversário a revolução do ano que passou. Tu vai reconhecer tudo. Tu vai perceber, caramba, olha só, isso, pá. Na astrologia, se diz que em torno de 80% do que a gente lê na Revolução Solar se traduz como fatos. Por que 80%? Bom, é a porcentagem maior que a eficácia da vacina, tá? Mas, não, isso da vacina do vírus, porque tem vacinas que são aplicadas que tem menos que isso. Né? Bom, enfim, não é porque seja pouco eficaz, é que, pensa comigo, como é que não é prever o futuro, não é adivinhação. É a leitura do encadeamento da lógica dos acontecimentos. Só que não é só a minha vontade que conta a vontade dos outros, contam as circunstâncias, contam os imprevistos, contam um monte de coisas que vão desviar parte daquilo que vai acontecer. Então, no final do ano, não é 100% do que tu leste no mapa que vai se traduzir em fatos. Vai ter uns 20% de imprevistos, de imponderáveis, de ação alheia, externa, coletiva, de mistura de um monte de fatores, que sinceramente pode até ser mais que 20%. Isso não quer dizer que a precisão do método da revolução não seja 100%. Ela é 100%. Mas a nossa capacidade de consciência para entender o que ela nos mostra não é 100%. Então, a natureza é muito sábia e inteligente, mas nós não somos. E o leitor aqui, né,
também não é completo. Eu digo leitor, o ser humano que está interpretando, né? Então, a mesma coisa, aqui as máquinas que utilizamos para as nossas lives, os equipamentos, eles são feitos para funcionar. Mas às vezes não funciona. Às vezes trava, às vezes cai. E não é sempre porque eles estão com defeito. Às vezes é porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. Porque alguma coisa aconteceu que está fora da minha capacidade de entender naquele momento, né? Vamos supor, tem coisas que acontecem que eu não vou conseguir verificar a causa. E aí eu simplesmente vejo a consequência. Bah, tá travando. Bah, tá caindo a internet. Aí eu xingo a internet, xingo a operadora, xingo todo mundo. E o problema não é nada disso. O problema, na verdade, é a minha ignorância, né? É a minha incapacidade humana, normal, natural, de entender, de enxergar o que está acontecendo naquele momento. Então, não 100% das vezes as máquinas operando perfeitamente vão funcionar, fazer tudo funcionar. E o ano é a mesma coisa. Então, o ano, a gente fala em termos de 20% de imprevistos, né? Mas pode ser mais, pode ser menos. Agora, o que é muito útil e prático, a grande maioria das coisas que a gente vê numa revolução, a gente vai poder verificar. E podendo verificar, ajuda muito. Porque, de novo, não é adivinhação de fatos, mas é um roteiro que vai te ajudar muito a caminhar pela vida. Sim. E uma dúvida que me surgiu agora aqui também, em relação ao... Por exemplo, eu vou fazer então uma revolução solar. Eu faço aniversário final de julho, e agora, daqui a 4 meses eu faço aniversário, vou fazer agora. O local onde eu vou passar o meu aniversário vai fazer diferença, não é? Vai. E daí, digamos, bom, eu vou fazer minha revolução e botar que eu vou estar em Santa Cruz, né? Só que daí, sei lá, por alguma coisa, no final de julho eu viajei, eu estou agora na Inglaterra, né? Uma revolução diferente da que eu tinha planejado, né? Ou pensado. Então, talvez a gente possa ter uma noção, né? Mas eu não sei se vai ter tanta interferência também nisso. Mas pode ser ao contrário, né? Ou, sei lá, eu vou meio que manipular, entre aspas, né? Diz, olha, eu vi que na Inglaterra vai ser melhor a minha revolução, então eu vou passar o aniversário lá. Ainda não sei até que ponto isso vai acontecer. Só tua voz está travando bastante, está quase sumindo. Tá? Mas eu entendi a pergunta. Eu só vou antes perguntar, só vou responder aqui o Van Dames. Van Dames pergunta aqui sobre o seu horário de nascimento. Então, Van Dames, no meu caso, todo ano às 17h25, no dia 10 de fevereiro, será estabelecido o meu ascendente para aquele ano. Não, isso é exatamente o contrário do que a gente colocou, Vando. Na verdade, esse horário ele vai variar todo ano. Ou seja, 17h25 é o teu horário de nascimento, pelo que eu entendi. E ele é um ponto fixo no tempo. Agora, a cada ano, o ponto em que o Sol retorna, aliás, o momento em que o Sol retorna a esse teu ponto, ele vai ser num horário diferente. E nesse horário diferente, ele vai gerar um mapa diferente. Então, 17h25 não é um horário fixo todo ano, pelo contrário, exatamente o contrário. Será estabelecido o teu ascendente para aquele ano no horário da revolução, através do horário, e não através do teu horário de nascimento. Então, agora sobre o local. Esse é um ponto, digamos assim, não vou dizer polêmico, né? Mas é que divide opiniões. A primeira parte da tua pergunta. O local interfere para o mapa da revolução? Sim. A revolução solar, ela se baseia num cálculo em um lugar. O lugar do teu nascimento foi Nem sempre tu vai passar o aniversário na mesma cidade. Então, no caso de ser outra cidade, tu tem que considerar a cidade em que tu estás. Isso significa que o mapa novo, o mapa gerado a partir da revolução, vai se basear no local em que tu passares o aniversário. Isso dá, então, dá uma tentação, né? Então eu vou escolher o melhor lugar para passar, né? Mas o que é o melhor? Será que a gente sabe tanto assim o que é o melhor? Sinceramente,
como filósofo, eu posso afirmar que a nossa mente nos engana frequentemente. E nem sempre a gente sabe o melhor pra gente, mas a gente acha que sabe. E é claro que entre escolher nós ou outra pessoa, é melhor escolher nós. Agora, quando é a natureza, quando é o karma, quando é a inteligência do universo que está escolhendo, eu prefiro deixar para ele. Então, eu não costumo fazer cálculos prévios para o meu aniversário. Tá? Por quê? Eu calculo mapa de revolução meu desde que eu sou criança. Tá? Então eu sei exatamente como é que vai ser minha próxima revolução, com alguma antecedência. Tá? Mas, Mila pergunta, isso tem a ver com astrocartografia? Tem, Mila, tem, mas a astrocartografia, no geral, ela calcula muito mais que isso. Esse é um aspecto astrocartográfico que a Revolução Solar utiliza, que é o que eu vou explicar agora, que é a realocação. Mas a astrocartografia é um negócio muito maior, tá? E muito mais doido, né? Valeria umas 3 lives aqui para explicar, tá? Mas é outra coisa. Mas sim, esse é um aspecto astrocartográfico. Então o que acontece? Eu posso manipular, e aí eu posso escolher, né? Mas eu vou estar manipulando utilizando o meu critério pessoal. O que é o meu critério pessoal? Aquilo que eu gosto, que eu prefiro, que eu entendo, que eu desejo. Para mim, eu vou então escolher um lugar que gere um mapa de revolução assim. Eu estou dando uma rasteira, um calote, né, na natureza, que quer me ensinar várias coisas e tem que ficar dando jeito para conseguir, porque eu estou atrapalhando. Eu estou no lugar do ciclo natural dos acontecimentos, eu estou impondo o meu desejo, a minha preferência, ou sei lá o quê, ou os meus medos. Então, eu prefiro não manipular. Eu prefiro deixar livre, e às vezes eu passo aniversário em outra cidade. Nos últimos anos, antes da pandemia, eu passei aniversário quase sempre em outros estados, e por várias razões, né? Não uma só. Mas, e eu deixei rolar, deixei fluir, tá? E a natureza me trouxe o que tinha que trazer, tá? Eu acho que dá tempo de eu contar uma história rapidinha, que é uma história que eu sempre conto lá da família real britânica. A família real britânica na Inglaterra sempre tem tem uma tradição de bons astrólogos, desde a Renascença. E a família real britânica, no início do século XX, teve um príncipe herdeiro que fizeram um mapa e tal, e viram que ele tinha grandes probabilidades de ele não reinar. Mas ele era o príncipe herdeiro. Então isso gerou uma grande preocupação na família real, e eles entenderam, né? Não era a única interpretação, mas eles entenderam de que o príncipe teria alguma doença ou acidente. Então eles deram um trabalho do caramba para os astrólogos, para que todo ano, no aniversário do príncipe, os astrólogos calculassem a revolução solar para o lugar do Império Britânico no mundo que fosse menos provável ele sofrer um acidente ou ter alguma doença. Olha o trabalho. E todos os anos, desde a infância do príncipe até a idade adulta, o príncipe passou viajando, passando seu aniversário em lugares diferentes do mundo, para que o mapa da revolução afastasse toda a chance de acidente, porque estava previsto uma tendência que ele não iria reinar. E o que acontece? Aí ele realmente cresce saudável, sem acidentes, sem contratempos, mas, ou seja, só para deixar claro que esse negócio funciona, né? Funciona. Deram um trabalho do caramba para os astrólogos lá, fizeram esse trabalho, e beleza, até os 20 e poucos não aconteceu nada. Ótimo. Só que nessas viagens ele conhece uma moça e se apaixona perdidamente. Ele por ela por ele. Só que ela é plebeia, a família não aceita, e ele, então tá, chuta o balde, largou a coroa, renunciou e foi morar com ela.
se cumpriu a previsão do mapa, ele não reinou. Né? Então, nesse caso, que eu gosto de lembrar, é melhor não manipular, né? Porque quiseram manipular para garantir uma coisa e deu na mesma. Né? Então, da mesma forma, uma vez uma pessoa liga, me procurou porque tinha feito por conta lá, a gente tem já uma relação, tinha feito por conta a revolução do filho. E o filho tinha uma certa doença grave, mas que estava sob controle. E no mapa da revolução tinha um aspecto lá muito nefasto, né? Na casa 6, inclusive. E ela pediu que eu calculasse qualquer lugar do mundo para ele passar o aniversário para mudar aquele aspecto. E eu digo, olha, eu até calculo, mas eu recomendo não fazer isso, né? Ou seja, a natureza quer ensinar algo. Não, mas é que se ele não fizer nada, ele vai morrer. Eu digo, mas todo mundo vai morrer. Tipo, mas é claro, não posso falar isso para uma mãe desesperada pela saúde do filho. Então eu fui um pouco mais delicado e diplomático para explicar para ela que eu calculei, fiz o que ela. Eu digo, olha, ele tem que passar o aniversário em alguma latitude ao norte de Recife. Então, se ele for para o Amapá, para Belém do Pará, ele vai ter esse aspecto mudado. E, bom, não houve condições de o guri passar o aniversário tão longe, e ele acabou passando, até onde eu sei, por aí mesmo, tá? E não aconteceu nada, não morreu. Mas teve algum contratempo, teve várias outras coisas que estão dentro do que pode ser aquele aspecto. Então não é, entende? Não tem no mapa assim, ó, meu Deus, vira minha revolução, vou morrer. Não é assim, né? Mas a gente pode sim entender que naquele período vai estar mais provável determinado conjunto de experiências duras, fortes ou desagradáveis. Né? Então, assim como aconteceu com o príncipe, assim como aconteceu com o filho dessa senhora, a gente, não vale a pena manipular, mas a gente pode. E essa manipulação se chama realocação. Tá? Tem um nome. A realocação é tu calcular a revolução conforme ficar melhor para ti. Tá? Ou em caso de identificar-se um aspecto muito desfavorável e tu querer mudar ele. Né? Entenda. Por que eu disse que divide opiniões? Tem astrólogo que calcula a realocação de boa. Não tem problema. O que tu quer que tu quer favorecer? Vamos lá, calculo. Olha, que está tudo bem. Tá? E a pessoa dá um jeito de passar. Tá? Eu não trabalho assim. Tá? Só para deixar claro, nada contra, a gente respeita uns a forma de trabalhar dos outros, mas eu não trabalho assim porque eu prefiro ser mais naturalista. Mas é só a minha forma de agir. Sim, antes de continuar, Diogo, tem aqui a pergunta do Vando. Uma vez tu falaste que o aquariano devia buscar atitudes de leonino para se completar, então poderia ser interessante tentar buscar esse ascendente manipulando. Não, porque pelo que eu acabei de falar, não é interessante buscar o ascendente manipulando. Né? Tu podes procurar as características do teu signo complementar de muitas maneiras. Inclusive no dia a dia. Então, tu teres um ascendente no ano é uma coisa que vai te ajudar no ano, mas não é a única, não é a maior. Né? Eu recomendo deixar vir o ascendente que vier para o teu ano e ser feliz e buscar entender o que aquilo está querendo te ensinar. Todos os anos tem uma magia própria. Todos os anos te trazem uma lição. Vamos nos abrir para entender qual é essa lição. E fazer um bom proveito de todas. Né? Agora, buscar as virtudes do nosso signo complementar, nós podemos fazer em todo momento. Né? Não precisa mudar o ascendente do ano. E às vezes até a própria convivência, né, com, sei lá, a pessoa que tem as características muito fortes de um signo, às vezes a gente convivendo com ela e admirando, né, assim, as virtudes que a pessoa tem, a gente pode aprender muito mais sobre o signo do que, sei lá, eu ter esse signo no ascendente durante um ano, né? Porque a gente está vendo algo na prática, né? De alguém com exemplo daquelas virtudes que aquele signo traz. Então eu posso aprender a ser leonino, aquariano, qualquer outro signo, observando bons leoninos e bons aquarianos também. E
E isso, né, Diogo, está muito mais no teu olho e na tua abertura para querer aprender do que no outro. Tem um ditado indiano que diz: o coração, o coração em paz enxerga uma festa em cada aldeia. Eu acho muito legal esse ditado, porque quando a gente está bem, quando a gente está disposto, quando a gente está aberto para aprender, a gente enxerga as virtudes nas outras pessoas. E aí, tu vai buscar te espelhar, admirar e te conectar com as virtudes dos outros. Né? Então, o ponto-chave é tu, não é o outro. É que eu não tô vendo ninguém virtuoso à minha volta. Mentira, a gente está cercado de gente boa. Mas a gente que tem que... a chave, o ponto de virada está em nós. De nós nos dispormos a aprender observando as virtudes dos outros. E às vezes nós mesmos ser, né? Daqui a pouco, assim, olha, tem dificuldade de enxergar, né? Falou virtude nos outros. Então, bom, eu vou buscar eu ser virtuoso, né? Eu vou conseguir enxergar melhor nos outros, vou conseguir também inspirar os outros, né? A serem mais virtuosos. Então, ao invés de eu só querer, né, receber exemplos, eu também posso dar exemplo, né, para os demais. Sim. Isso é importante. Mas é interessante, porque a natureza, a gente fala que na natureza nada é por acaso, né? As coisas acontecem assim, nossa, por acaso nesse ano tive o ascendente em aquário, né? Por um detalhe. Não, alguma coisa a natureza quer dizer, né? Então, acho que realmente não faz tanto sentido assim de querer manipular, porque a gente está burlando uma lei da natureza, né? Ou não querendo enxergar uma coisa que a natureza está querendo nos dizer. E talvez, como tu falou, né, possa ser mais improdutivo do que produtivo. A gente comentou, acho que numa das lives também sobre os trânsitos. Acho que no início do ano que tinha a questão do Júpiter, né? De Júpiter em Aquário, né? Esse ano. E o Júpiter como sendo essa energia de abundância, né? De expansão, tudo que ele toca, ele torna grande, né? E a gente estava falando justamente isso, que olha, não quer dizer nada, né? Ele vai tornar grande aquilo que tiver naquele local ali, né? Então, por exemplo, se ele cair na minha casa 2, né, que é o que a gente sempre fala, não quer dizer que eu vou ficar rico, né, financeiramente, né, ter muito dinheiro, ter muitos bens. Daqui a pouco pode ser o contrário também, né? Eu posso ficar mais endividado ou, né, ele expandir a minha negligência com isso, né? E eu ter um problema muito maior. Então, acho que não é tanto assim a questão do signo, dos posicionamentos, né, ali em si, e sim o que nós vamos fazer com ele, né? Então, acho que é algo que a gente sempre fala em todas as lives também. Daqui a pouco o pessoal que acompanha todos os dias vai começar, nossa, de novo isso, né? Mas ele vai só indicar, ele vai mostrar, olha, aqui tem um caminho. Né? Se tu vai trilhar o caminho não, é contigo, né? Não posso fazer nada mais que isso. Até porque seria injusto, né? Porque nós que temos que fazer as coisas acontecerem. Mas beleza. Bom, então acho que tem mais algumas outras perguntas, mas acho que o meu tempo já está acabando. E interessante, todos esses aspectos muito legais, né? Eu acho que até assim, quem for um pouco mais curioso ou quiser aprofundar, né? Talvez fosse legal fazer assim das revoluções passadas e também as futuras, né? Até para a gente tentar entender, porque como a gente falou, a natureza não age por acaso, ela tem um padrão, né? Então talvez seja uma ótima ferramenta para a gente poder observar o padrão da natureza. O que ela está querendo nos dizer, né? Se todo ano ela me diz algo e eu não presto atenção, né, se eu começar a observar, talvez tenha algo mais interessante. E a gente vê isso até em o pessoal que trabalha com planejamento, né? Planejamento de vida, às vezes, planejar onde eu quero estar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, 15 anos. E talvez a revolução possa nos ajudar nesse ponto, né? A gente poder buscar mapear isso. Eu queria encerrar só fazendo uma relação, que é uma outra pergunta muito comum, né? A diferença da revolução para os trânsitos, né? Os trânsitos planetários, eles são um cálculo que se faz acerca das posições dos planetas hoje, né? Ou hoje quer dizer no momento em que tu quiser,
em que tu pega um período e vai dizer, bom, agora nesse período, durante um mês tal, do dia tal até o dia tal, o Júpiter está transitando em tal lugar do céu. Esse lugar do céu, ele incide no meu mapa astral de nascimento em tal região. Então, eu vou ter a influência ou a relação do Júpiter com aquela área do meu mapa durante esse período. Então, isso é análise de trânsitos planetários. A gente faz com todos os planetas isso, ou com um por vez, como se quiser, durante determinados períodos. Então, tu pode fazer, como tu disseste, análise de trânsitos de períodos passados ou futuros. E a gente vai, então, se preparar para as tendências que traz cada um desses trânsitos. O que isso tem a ver com Revolução Solar? Alguma coisa. Porque a Revolução Solar, ela é a leitura de um ponto no tempo, apenas. E, pela lógica dos inícios, que é a mesma lógica utilizada num mapa astral, no mapa astral nós temos essa lógica dos inícios, demarcando o início de uma vida inteira através da leitura do ponto em que essa vida inteira teve início. A revolução segue a mesma lógica, o ano inteiro pelo ponto em que o ano teve início. Então, esses dois mapas, eles leem um ponto no tempo, cristalizado. O trânsito não. O trânsito, ele não pega um ponto no tempo. Ele pega todo um período. E esse período pode ser de um ano. Então, durante esse ano, o Júpiter vai estar transitando sobre a minha casa 2. Então, isso é um trânsito. Agora, essa leitura do trânsito, eu tenho que fazê-la em conjunto com a leitura da revolução. Então, mesmo é muito raro, mas pode ocorrer de um ano ter, pela leitura da revolução, eu ter uma certa influência. E pela leitura dos trânsitos, ter outra. Por que eu digo que isso é raro? Porque a natureza é inteligente, ela trabalha junta. Então, ela normalmente unifica as leituras. Mas tem coisas meio enigmáticas que estão além do nosso alcance. Então tem imponderáveis que a gente não enxerga onde e como estão funcionando, mas estão. Então tem coisa rolando para além da nossa vista. E aí, por causa disso, pode-se gerar ambiguidades. Ambiguidades do tipo, olha, tu vai ter uma influência X, mas Y também. Né? Então, isso acontece. Quem não conhece as famosas contradições da vida, né? Do dia a dia? Tu ter dias e períodos super contraditórios. Ou seja, uma força te puxando para um lado e outra te puxando para outro ao mesmo tempo. Isso aí é vida real. Então, por isso, a leitura da Revolução Solar, ela é fantástica, não deixem de fazer, façam todo ano, ajuda muito. Tentem fazer perto do aniversário, mas se não der, façam a qualquer outro tempo, mas façam, vale muito. Mas se alguma coisa ainda não for completamente explicada pelo mapa da Revolução Solar, façam a análise de trânsitos. Por quê? Porque entende? É outro ângulo de visão, é outro cálculo, é outra lógica, mas se refere ao mesmo tempo. Então, tu pode pegar um ano e fazer duas leituras. Através da revolução, através dos trânsitos. E as duas vão ser complementares. Não é que uma está mais certa que a outra. As duas estão certas. Mas entendam que são visões diferentes. É como tu falar uma palavra, a mesma coisa, através de dois idiomas. Sim. Qual que está mais certo? Os dois estão certos, mas são línguas diferentes. Tá? Então, só queria, para terminar essa relação, porque é bem comum, né, se perguntar a relação da revolução com os trânsitos, e é essa aí. Tá? Quem ficou curioso, me contate que a gente faz as duas, tá? Aliás, os três, mapa astral, trânsito, revolução, tá? Mas o mais legal, Diogo, é aprender a fazer. E aí, nisso, não sei se queres comentar algo sobre isso, sobre essa semana? E, curiosamente, né, nós estamos nesse evento gratuito aqui de astrologia, né? Tem 3 aulas que caiu um lenço aqui.
Não lembro. Percebeu? Então a gente está com um evento gratuito, né, que é a Jornada Apenas Astrologia do Zero. E são 3 aulas gratuitas na semana, né? Segunda-feira foi a primeira, ontem foi a segunda aula, e amanhã, sexta, vai ser a terceira aula. E eu falo que é curioso porque essa segunda aula vai justamente falar sobre os trânsitos, né, planetários e como utilizar ele, né? Então, tem essa visão geral do trânsito, o que ele significa, e uma visão muito mais profunda, né, refinada e personalizada, né? E é como ele vai interferir no nosso mapa astral. Então, essa aula vai falar sobre isso, sobre esses trânsitos e como nós encontramos eles no nosso mapa astral. Então, quem quiser saber mais, conhecer mais também, né, tem essa aula, né, a gente tem um link aqui na bio do Instagram, né, na página do Facebook também tem o mesmo link. Então, é só clicar ali, se inscrever, botar o nome e e-mail, né, vai dar 30 segundos, confirmar ali e depois tá lá já. Poder aprender mais. Não estou te ouvindo, Diogo. Tá ouvindo? Agora sim. Sabe que antes eu parei de falar. Não, muito bem. Então fica o convite para todos participarem. É 100% gratuito e online. Como tudo no mundo hoje, né, Diogo, está 100% online, já não é mais um diferencial tu dizer que tal coisa é online, porque tudo é online, né, agora. Fica o convite para vocês acompanharem. As 2 aulas estão liberadas e a terceira amanhã de manhã. Não deixem de assistir e aprender um pouco mais sobre como a astrologia pode fazer a diferença na vida de vocês. Eu acho que por hoje era isso. Tchau. E as aulas vão ficar até domingo, né? Até domingo, final do domingo, disponíveis. Então, mesmo que alguém não consiga assistir agora, até no caso da semana, pode estar muito corrido, pode pegar o fim de semana ali e assistir todas elas. Às vezes o pessoal tem o costume de assistir séries, né? Então, às vezes pode, nesse fim de semana, talvez trocar uma série por outra. Vale a pena. Recomendo. É uma minissérie com 3 episódios. Inédita. Então tá, eu acho que era isso. Eu queria agradecer a presença aí dos que estiveram conosco. Se vê que esse tema realmente interessa e vai com certeza render. É um dos atendimentos que eu mais tenho, né? Que às vezes supera o de mapa, é o de revolução. A revolução é algo que mexe com todo mundo. Fico satisfeito que seja assim e fico à disposição quaisquer mais informações sobre isso. E não deixe de conferir o nosso mega evento hoje, que vai ser muito bom. Isso aí, Simone. Muito boa a presença de vocês também. Um grande abraço. Vamos maratonar. A vantagem de assistir essa série, né, da astrologia ao invés de uma ou outra da Netflix é que nessa série aqui os protagonistas somos nós, né? Então nós que vamos a Netflix a gente só assiste parado, né? Como telespectador. É verdade. Nós, quem está assistindo, são os protagonistas. Muito bem. Vai que eles acham que somos nós dois, né? Não. Já assisti. Então tá. Pessoal, foi um privilégio ter estado com vocês. Continue acompanhando aqui. Amanhã tem mais live aqui no canal. E cada vez com melhores ajustes de equipamento aqui. Que um dia a gente chega lá. Um grande abraço. Obrigado, produção. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Até mais. Até a próxima. Tchau.